A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula do Imersos, louvando a Deus por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu aqui e por estarmos na presença dEle. Ele nos chamou primeiro e nos amou primeiro, então isso já é motivo de nós agradecermos todos os dias a Ele, né? E eu louvo a Deus por essa oportunidade de poder estar falando um pouco mais sobre isso, algo maravilhoso que Deus nos deu, que é o conhecimento de Cristo, que é podermos entender um pouco mais quem é o Senhor e por que Ele nos chamou e por que Ele quer que nós sejamos um só com Ele. E na aula passada nós falamos sobre a Torre de Babel. E na sequência hoje nós vamos falar sobre algo assim muito tremendo, que eu venho trazendo isso desde a criação e no momento em que Deus também criou o homem, que é o momento principal em relação a essa tese ou essa teoria que o Senhor me deu, mas ao mesmo tempo eu sei que foi o Espírito Santo que me deu. E eu quero trazer isso para vocês porque existem várias teorias sobre isso, mas ao mesmo tempo eu sei que o Senhor me deu isso devido a muitos estudos, foram mais de 30 anos de estudo sobre o criacionismo, sobre esse começo aqui. Então, o Senhor me deu porque não foi em vão, o Senhor me deu porque eu decidi querer conhecer um pouco mais e me aprofundar um pouco mais sobre isso. E eu vou passar o que Deus me deu, mas de maneira um pouco mais, vamos dizer assim, não tão abrangente, tão profunda como eu gostaria, porque nós não temos esse tempo, mas de uma forma que vocês possam entender o que o Senhor falou comigo sobre essa genealogia, sobre a criação do homem, até chegar esse momento aqui que nós vamos falar sobre Abraão. Então, aqui nesse capítulo 11 que nós vamos ler agora de Gênesis, tem um momento em que ele reproduz, mas só que de uma maneira mais sintetizada, a genealogia começando de Sem. Então, que eram os filhos de Noé. E aí ele começa a falar de Sem, e aí ele vem aonde eu quero chegar, para que nós possamos entender daquilo que nós falamos sobre os gigantes, sobre os nefilins. Lembram? Nós falamos em algumas aulas atrás sobre os nefilins. Aqui é uma conclusão sobre isso, para nós entendermos melhor. Nós vamos ler no capítulo 11 de Gênesis, nós vamos ler aqui hoje a partir do versículo 10. E aí o Senhor fala assim algo tremendo. Eu vou ler direto até o final do capítulo, para depois nós irmos explanando o que Deus quer falar. Olha só, diz assim, Gênesis capítulo 11, do versículo 10 em diante fala assim: Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou Arfaxade, 500 anos. Então, olha aqui, olha. Com 100 anos ele gerou. Então, com 500 anos, ele gerou Arfaxade e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos e gerou Salá. E viveu Arfaxade depois que gerou Salá, 403 anos e gerou filhos e filhas. Então, olha só. Primeiro, 100. Para a gente já entendendo, eu já vou fazendo algumas colocações aqui. Primeiro, 100. Ele viveu 100 anos, e aí gerou, e aí depois gerou filhos e filhas, e viveu mais 500 anos. Então, ele viveu 600 anos, 100. Certo? Beleza. Então, olha aqui. Depois, Arfaxade já viveu menos. Ele viveu 35 anos e depois gerou filhos e filhas, viveu 403. Então, 438 anos foi o que Arfaxade viveu. 600 já baixou, 438 anos. Aí depois que ele viveu, isso no versículo 14. E viveu Salá 30 anos e gerou Éber. E viveu Salá depois que gerou Éber 403 anos e gerou filhos e filhas. Então, olha lá. Viveu 3 anos e gerou... Não. Olha, e viveu Salá 30 anos e gerou, depois que ele gerou filhos e filhas, 403 anos. Então aqui já diminuiu um pouquinho, 433 anos que viveu Salá. E aí vamos correndo aqui um pouquinho mais, viveu Salá depois que gerou 403 anos, e viveu Éber 34 anos, gerou Peleg, e viveu Éber depois que gerou a Peleg 430 anos. Teve uma variação aqui, você vê? Estou vivendo menos. Esse aqui já viveu um pouco mais. Isso é o que acontece com o ser humano hoje da mesma forma. Uns vivem mais, outros vivem menos. A diferença não é muito grande, porque você vê, olha, 434 anos, né? E depois gerou mais 430 anos. Então seria 464 anos. Ele viveu mais um pouco do que os dois antepassados dele, né? E aí, o que acontece? Viveu Peleg
versículo 18, 30 anos e gerou a Reu. E veio Peleg depois que gerou Reu, 209 anos. Aqui já foi significativa a redução. Olha só, Peleg, 30 anos depois que gerou, mais 209 anos, 239 anos. Para o último, 464, foi praticamente a metade. Ele viveu 269 anos. Aqui, gente, a gente está falando de pessoas que geraram filhos e filhas e viveram naturalmente e morreram. A gente está falando de alguém que foi assassinado, né? Pessoas que foram assassinadas, como o próprio Abel, que foi assassinado pelo irmão, viveu pouco tempo e foi assassinado. Ele está falando de pessoas que viveram a sua vida e aí chegaram, morreram de velhice, certo? E aí foi o que aconteceu aqui. Olha, e viveu Reu 32 anos e gerou Serug. E viveu Reu depois que gerou Serug 207 anos. Novamente aqui, olha, 32 anos com 207. Então, 239 anos. Basicamente a mesma coisa que o pai dele, ele viveu aqui. E viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. Já estamos entrando aqui em Naor, já chegando em Abraão, olha só. E viveu Serug depois que gerou a Naor 200 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos. Então, olha, um pouquinho menos já, Naor viveu. 229 anos foi o que ele viveu. E depois que Naor viveu esses 9 anos, gerou a Terá. E viveu Naor, depois que gerou a Terá, 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos, olha só, e gerou Abrão. Aqui já chegamos em Abrão. E viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, a Naor e a Arã. Abrão e os dois filhos e os dois irmãos dele. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, a Naor e a Arã. E Arã gerou Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Conhecemos essa história. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. E o nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscá. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Conhecemos muito bem essa história. E vieram até Arã e habitaram ali. Até chegar em Canaã, eles pararam e habitaram ali em Arã. E habitaram ali. E aí o versículo 32 e o último diz assim, olha, e foram os dias de Terá 205 anos e morreu Terá em Arã. Terá, pai de Abrão. Abrão, só pra gente, depois nós vamos ver isso mais pra frente, ele viveu 175 anos. Então o pai dele viveu 205 anos, já menos do último que viveu 239. E aí aqui ele chegou em... Olha só que coisa linda isso. Ele chegou aqui no pai dele, Terá, viveu 205 anos, ainda era muito. Mas vejam bem o que eu quero falar para vocês. E aí chegou em Abraão, que viveu 175 anos, ainda era muito para nós. Hoje nós não vemos a pessoa, o máximo que vive. Outro dia eu estava vendo uma senhora que morreu com 127 anos. Foi a mulher mais velha, eu não lembro se era do mundo ou era do Brasil, mas independente disso, é essa faixa, 120, 130 anos estourando, o que o ser humano vive hoje. Quem consegue viver, são poucos que conseguem, são raros. É a história que sai até nos noticiários, quem consegue viver tanto, mas a média nós sabemos que é 80, 90, no máximo 100 anos. Né? Então, isso é algo muito maravilhoso, que foi o que Deus me deu e eu comecei a trazer isso para vocês lá de Gênesis. E não que nós não vamos mais falar sobre isso lá para frente, mas agora nós vamos começar em outras situações da palavra, de outras coisas que Deus quer falar também. E quando nós falamos sobre genealogia, sobre o primeiro homem. Então, eu vou recapitular aquilo que eu falei nas primeiras aulas, só para a gente trazer mais um apanhado geral aqui do que Deus quer falar sobre essa genealogia aqui conosco. No momento em que ele criou Adão e Eva, nós sabemos que ele criou a sua imagem e semelhança, a imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que ele façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Isso nós sabemos, isso está claro na palavra, né, que façamos, ele não estava sozinho, todos conhecem sobre isso. Era o Pai, o Filho e o Espírito Santo e os anjos que já haviam sido criados, que estavam ali todos naquela criação, inclusive Lúcifer estava ali naquela criação. Então o que acontece? Naquele momento,
Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Imagem, vemos sobre imagem, sobre físico, né? E semelhança, alma, aspectos, coisas que somos parecidos com Deus, né? Então, o que acontece? Deus ele colocou o melhor dele ali nessa criação e ele viu que era muito bom. Ele fez toda a criação, maravilha, ele viu como é tudo muito bom e nós podemos andar por essa terra inteira e falar, uou, o que é isso aqui, meu? Nós vamos em lugares paradisíacos, nós vamos em lugares espetaculares, nós vemos animais incríveis, nós vemos coisas que até hoje o homem está descobrindo, né? Seres que nem foram catalogados ainda pela ciência, sabe? Uma coisa assim maravilhosa, né? Mas ao mesmo tempo, nós também vemos que o homem é uma das criações realmente mais maravilhosas de todas. E o homem consegue fazer coisas como nós vimos a Torre de Babel e hoje conseguem construir coisas, tecnologias, e isso nós temos hoje como a internet, podemos alcançar o mundo inteiro por intermédio de uma telinha. Então, o que acontece, gente? Deus ele colocou o melhor dele no homem, né? Agora, pensa bem, imagem e semelhança. Deus ele vinha toda virada da noite conversar com o homem, trocar uma ideia com o homem. E imagina que ideia maravilhosa. Eu queria ser uma mosca, que talvez uma mosca era bem maior, mais gigante naquela época. Ali só para estar ali, né? Pode dizer, gente, eu queria ser o próprio Adão, né? Mas só para estar ali ouvindo aquelas conversas de Deus com Adão. Então, gente, imagina, um homem puro, um homem a imagem e semelhança de Deus, um homem que não havia pecado ainda e conversando com Deus ali toda a viração da tarde. Imagina a altura dele, fisicamente agora falando. E é disso que nós vamos falar. Por isso eu trouxe essa genealogia aqui agora, falar fisicamente. Nem vamos falar do intelecto, que nós sabemos que ele... Imagina um homem para dar nome a todos os animais, decorar tudo aquilo, não esquecer. E até hoje está aqui, né? Ter chegado até nós os nomes dos animais. Era algo ímpar, alguém ímpar, que tinha com certeza uma capacidade muito maior do que a nossa, hoje, que eu quero dizer, de intelecto e de memória e de tudo, né? Por quê? Porque ele, fresquinho ali, mais semelhança de Deus, uou, esse era o top, era o primeiro Adão, que a Bíblia chama o primeiro Adão, e Jesus é chamado segundo Adão, então imagina como Adão era top. Jesus é chamado segundo Adão, né? O segundo Adão, assim, não segundo Adão, né? O primeiro e segundo, né? Ordem cronológica de ser como Adão, mas ele veio para resgatar aquilo que Adão havia perdido. Então o que acontece? Muito lindo isso que Deus colocou para nós aqui sobre essa parte. Quando ele veio trazendo isso, ele veio trazendo de uma maneira maravilhosa. Ele trouxe que, se o homem era dessa forma, a imagem e semelhança dele, e ele deu uma ordem para o homem dominar sobre todas as coisas, sobre tudo, sobre o animal do campo, nós podemos ler lá, nós vimos isso, sobre todas as coisas. Olha, eu dei tudo para vocês dominarem sobre tudo. Então o homem dominava também sobre as bestas feras do campo. As bestas feras do campo envolvem, esse que nós vemos os fósseis, aí eles existiram mesmo, os dinossauros. Nós sabemos que os dinossauros, o maior dinossauro, né, que é conhecido hoje pelos fósseis, você pode ir lá no museu e ver, ele tem uma média de 12 a 14 metros de altura. Então, imagina isso, 12 a 14 metros de altura, uma sala, um prédio, cada andar tem uma média de 3 se colocar as lajes, 3 a 4 metros de altura, cada um. Então seria de um prédio mais ou menos de 3 andares. Olha só o tamanho que era um dinossauro e é o tamanho que era um ser humano. Tudo isso que eu estou falando que Deus me mostrou, que Deus me deu. Não está na Bíblia dessa forma, desse jeito, mas deduzindo por intermédio dessa genealogia aqui, nós entendemos que faz muito sentido isso, do ser humano não ser do tamanho que ele é hoje. Entendeu? Então o que acontece? Vamos por essa conjectura, que o ser humano tinha essa média de 12 a 14 metros de altura e, obviamente, de largura ele devia ter uns 3 a 4 metros de largura. Ele era um saradão, né? Não era só Adão, era um saradão. Então o que isso acontece? Se o homem era dessa forma, um saradão, né? Eu louvo a Deus porque eu creio que no momento em que Deus falou, olha, beleza, agora você merece semelhança, mas você pecou. Então, como você pecou, a partir de agora, aí já trazendo já para o capítulo 6 lá do dilúvio, ele chegou e falou assim, olha, não vou contender com o homem eternamente. O que seria isso? Imagina Adão vivendo
1000 anos e depois os homens todos viveram 1000 anos e Deus não tendo diminuído essa idade, e chegasse um momento em que, se Deus não diminuísse essa idade, hoje nós viveremos 1000 anos. Hitler, um homem daquele que foi terrível, viveria 1000 anos matando judeus. Imagina como que seria isso, né? Então seria uma coisa muito complicada. Deus não iria contender com a maldade do homem, com o pecado do homem eternamente. Então ele decidiu que ele iria diminuir a idade do homem. Automaticamente, irmãos, se o homem era um homem que era gigante para poder dominar sobre todas as coisas, inclusive sobre os dinossauros. Então o que acontece? Para ele diminuir a idade do homem, obviamente ele tinha que diminuir a estatura do homem. Então é dessa passagem que nós estamos falando aqui. Aí, já fazendo um resumo e pulando aqui para esse texto, né, diz assim, que no momento em que Deus chegou e falou assim, olha, essas são as gerações, e ele disse que Sem viveu 600 anos, nós vemos aqui, Sem era próximo de Noé, certo? Noé viveu 930, se não me engano, acho que o mesmo que mesmo que Adão. E foram os dias de Noé 950 anos, isso. Então Noé viveu 950 anos, o filho dele já viveu 600, nessa ordem que Deus deu aqui, certo? Ele deu uma ordem que, olha, ali naquele momento para Noé, a partir de agora não vou contender com o homem eternamente, que nem os homens viviam tanto assim. Não foi só Adão e Eva, os homens todos até chegar em Noé, porque até aqueles homens que também ali ficavam confrontando Noé, dizendo, tá fazendo marca, tá doido? Faz tanto tempo que não chove aqui, já dizer que acha que o mundo vai morrer em água, você tá louco? Eles eram homens gigantes também, entendeu? Noé construiu aquela arca em 100 anos, mas porque ele tinha essa capacidade física também, ele e os filhos dele, eles eram gigantes, entendeu? Então o que acontece? Ele falou assim, olha, a partir de agora eu não vou contender, vocês vão viver menos, 120. Não foi da noite pro dia, puf, hoje nem daria para ser. Tem uma história da humanidade acontecendo aqui. Essa história é no mesmo tempo que ela foi o top, foi a Adão, ela foi regredindo, infelizmente chegou até nós hoje. É difícil para nós aceitarmos isso, que nós não somos esses tops, né, como os próprios cientistas, como os homens da tecnologia acham, são top. É difícil para o homem entender isso. Deus teve que me amassar muito para eu entender isso, porque eu também me achava, né? O ser humano se acha muito, né? Mas não é fácil nós entendermos, mas é a realidade, entendeu? É uma coisa que faz muito sentido. Bolsa, por causa disso, olha aqui, 600 anos, depois foi diminuindo, olha aqui, depois viveram 403 anos e nasceram, e depois foi vivendo de 430 anos, ele viveu mais 4 anos, e o próximo, aí eu coloquei Salá, e agora coloquei Eber, 430 anos. No total, ele gerou Peleg, que depois viveu 209 anos, né? Com mais os 30 anos que ele tinha tido, 239 anos. Então, se a gente for pegando e reduzindo aqui, nós chegamos até Terá, que viveu 205 anos. Pai de Abraão. De Abrão, antes dele ser Abraão, viveu 205 anos. Chegando até ele, é uma coisa que faz muito sentido, gente. Pensem bem. De lá, de Metuselah, o homem que viveu mais, 969 anos. Aí Deus deu a ordem, não só vai contender 120 anos. O homem foi reduzindo 600, 439, 239, 205 anos. Abrão, 175 anos. Moisés, se não me engano, quando Deus deu ordem para ele subir, que você vai morrer, 120 anos, se não me engano. Então, olha só, foi reduzindo até chegar em nós, que vivemos hoje essa média, no máximo 120, 130 anos. Né? Então, para mim faz muito sentido isso, e quando Deus me deu, foi algo que ele imprimiu dentro de mim, e falou, olha, isso aqui foi o que aconteceu, mas eu estou passando para vocês algo que foi uma revelação de Deus para mim, e eu não posso dizer para vocês que está escrito, mas eu posso comprovar para vocês, faz sentido de acordo com o que está escrito aqui. Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu tive que dar uma corrida aqui, porque o nosso tempo a gente tem que ficar de olho nele, né? E passa muito rápido, né? Essas aulas a gente gostaria de poder prolongar e ser um pouco mais específicos, né? Mas eu comentei nas primeiras aulas sobre um canal que eu tenho no YouTube, mas que eu encerrei aquele canal porque não era exatamente aquilo que Deus queria. Traz sim estudos aprofundados, né? Depois você me procura, teve irmãos já me procuraram e eu passei o link dele, mas não é aquilo. Hoje eu estou criando um outro canal e que ainda não está no ar, mas que vai falar muito especificamente sobre isso. Eu já gravei alguns vídeos e vai falar especificamente sobre isso aqui, só que mais aprofundado, que nós vamos ter mais tempo.
Vão ser vídeos que vão ser lançados todos os dias e vamos ter mais tempo para poder se aprofundar. Aqui nós estamos dando aulas sobre a palavra, nós estamos querendo sim que todos nós nos aprofundemos nisso, mas que principalmente nós temos uma ideia de que Deus quer nos ensinar a cada dia um pouquinho mais. Isso é muito maravilhoso e eu creio que Deus vai estar nos dando cada dia mais esse pouquinho do que Ele quer que nós saibamos sobre a sua palavra. Por isso que eu louvo a Deus pela sua vida, pela minha vida. Não esqueça de dar o seu like lá, de se inscrever no canal, de fazer a propaganda para os seus amigos, para os seus irmãos. E nós vamos estar juntos até a próxima aula, em nome de Jesus. Tá bom, gente? Deus abençoe. Fiquem na paz.